Existe uma frase que a gente escuta desde criança, desde muito pequeno, que é: nossa, como ele é criativo, nossa, como ela é criativa, ela consegue fazer muitas coisas totalmente diferentes. E talvez seja essa frase que tenha feito com que a gente pense que criatividade é um talento, quando na verdade criatividade é uma coisa totalmente o contrário de talento. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo e nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e criação de conteúdo. E hoje vai ser sobre criação de conteúdo. Não é à toa que eu estou falando de criatividade. Já me fala se você se pergunta como ter mais criatividade, como aumentar minha criatividade, por que, que eu estou ficando sem criatividade. Já me fala se você já se perguntou sobre isso, e o que, que você faz para melhorar a sua criatividade e se você se considera uma pessoa criativa, eu quero conhecer um pouquinho de quem consome aqui o canal. Então já me fala aqui embaixo, não se inscreve de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e vamos conversando. A gente sempre se depara com pessoas totalmente fora da curva, seja um amigo que canta muito bem, seja aquela amiga que cria conteúdo, que grava, que tira foto e fica boa, incrível em todas as fotos. Ou então aquela outra amiga ou aquele amigo que escreve poemas, que escreve histórias e livros, que desenha, que ilustra, e a gente fica pensando assim: nossa, essa pessoa é tão criativa, essa pessoa é muito talentosa, essa pessoa sabe fazer isso de uma maneira muito incrível. E, e a gente nunca vê, a gente sempre vê o resultado. Porque é isso que acende, né? É isso que brilha os olhos. A gente nunca vê o que não é visível, que são os testes, que são o estudo, que são aquela, sabe, escreve, apaga, escreve, amassa, rasga, joga fora, treina voz, treina dança, treina. A gente não vê as etapas, a gente não vê o processo. Porque não é visível, porque simplesmente não é visível. Eu acho que trazendo isso para o mundo digital, sabe, já vou me antecipar um pouco, porque senão eu perco o time aqui da conversa, mas a gente trazendo para o digital, a gente não vê processos. A gente está vendo de algum tempo para cá com o boom aí do TikTok, né, que mostra os bastidores e tal. Mas a gente não é acostumado a ver isso, tanto que o Instagram ele ficou muito famoso, a rede social, naquelas fotos aesthetic, caras de Pinterest, bonitas e editadas e fotos maravilhosas e tal. E trazendo isso para a vida real, é isso, a gente pensa: ah, eu não tenho isso, eu não tenho essa criatividade toda. É tanto que a minha irmã é ilustradora e ela desenha muito bem, inclusive ela que está editando esse vídeo. E ela é considerada uma pessoa super talentosa, porque ela toca, ela desenha, ela faz muitas coisas, ela tá tentando escrever também as histórias. Só que ela não se considera uma pessoa criativa. E outras pessoas, olhando de fora, com certeza falariam ou falam que ela é muito criativa. Se a gente se aprofundar um pouco mais no sentido da palavra criatividade, esse vídeo, eu tô criando esse vídeo para falar que criatividade simplesmente não é uma coisa que nasce com a gente, tá? Então, se a gente pegar a palavra criatividade, tem ali, na maior parte da palavra, o nome atividade. Cria, atividade. Atividade de criar. A maior parte da palavra é atividade. Então, a maior parte do resultado é o processo, né? O resultado não é só o palco. Inclusive, durante muito tempo, eu tinha esse comportamento padrão de sempre ficar comparando a minha jornada, os meus processos, os meus ensaios, as minhas falhas, ficar comparando com a dança, com a música, com a performance de outras pessoas. E isso é muito louco. Assim, e não tem como a gente dizer que, ai, não faça isso, não se compare e tal, não sei o quê, porque a gente vai querer o melhor pra gente. E se o meu melhor é eu fazer uma coisa parecida ou condizente com a qualidade de outra pessoa, né? Não fazer plágio, mas assim, caramba, eu quero uma coisa daquela qualidade, daquele nível. Então eu tenho que entender que eu vou ter que começar a fazer os processos mais densos, uns processos mais trabalhados. Eu vou ter que ensaiar bem mais, eu vou ter que
treinar bem mais, eu vou ter que estudar bem mais para eu conseguir fazer uma coisa daquela qualidade. Olha só. Só que muitas pessoas, né? Eu acho que isso, quem tem mais visão sobre isso é quem cria. Porque muitas pessoas pensam, inclusive a maioria das pessoas que pensam isso são pessoas que não têm o hábito de criar, que a criatividade é um raio, assim, sabe? É uma luz que vem assim. Que é um raio assim de sol que ilumina o rosto e a pessoa tive uma ideia. Mas na verdade não é bem assim que funciona, né? Eu acho que é os dois lados, né? Quem vê o que tá acontecendo e quem faz a coisa acontecer. Estou falando aqui dos dois lados. E tô querendo falar para quem tá assistindo, porque eu não sei quem tá assistindo, porque você simplesmente não comenta. Comenta aqui se você espera a ideia vir do céu, ou se você vai estudar, se você vai procurar referência, se você vai ver o que está sendo buscado no search do Google, no search do YouTube, no Instagram, se você vai ali no explorar e ver ó, o que está sendo repetido, qual é a pauta, qual é o assunto, qual é o formato, enfim. Me fala se você pesquisa, ou me fala se você só fica esperando a ideia cair do céu. Porque eu vou entender e eu vou trazer mais vídeos direcionado para cada um, né? Para ajudar cada um. Se a gente parar para pensar sobre isso, as pessoas mais criativas acabam sendo as pessoas que criam mais, que testam mais, que se arriscam mais. São as pessoas mais criativas, porque elas acabam sendo mais vistas, porque alcançam camadas maiores, né? Mais acima da média. Olha só, que curioso. Para você ser criativo, você tem que criar. Às vezes a pessoa espera ser criativa e depois para criar. Ai, não vou criar porque eu não sou criativo. Mas na verdade você vai ser criativo, você vai se tornar criativo ou ser visto como alguém criativo quando você começar a criar. Olha só. E esse meu pensamento, ele mudou. Assim, eu sempre tive esse pensamento, mas eu consigo ver na prática ele nos últimos meses, porque eu tô criando no Threads, tô tendo uma troca muito legal com o pessoal lá do Threads. São coisas muito aleatórias, é uma coisa que a gente consegue ver. Pessoas com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e como que ela chegou àquela opinião. É muito interessante. Mas assim, tô no Threads, tô no TikTok, tô no Instagram, tô no YouTube, tô no LinkedIn, e são formatos diferentes, são camadas diferentes, e eu tô me desafiando a entender que um mesmo assunto ele pode ser falado de pessoa para pessoa, no TikTok, por exemplo, ele pode ser falado como um pensamento aleatório no Threads, uma opinião. Ele pode ser falado como um conteúdo de valor, um aprendizado, um posicionamento sobre algum assunto no Instagram. E ele pode ser falado para empresas pelo lado de visão de outra empresa, porque eu sou empresário, ou pelo lado de visão de um empregado, que eu sou empregado da minha própria empresa. Eu posso falar das duas visões em assuntos, em camadas de B2B ou em camadas de pessoa para empresa do LinkedIn, sobre negócio, sobre empresa, sobre mercado. Olha só, sobre um assunto. Eu posso desmembrar ele em várias camadas. E isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente consegue, depois que a gente. E eu posso falar disso tudo aqui no YouTube, com outros empresários, com outros criadores de conteúdo, com outras pessoas que querem aprender. Eu posso registrar o meu processo de amadurecimento e de aprendizagem aqui no YouTube. E quando a gente entende isso, que cada rede social, que cada ponto de contato, que cada troca, direct, comentário, story, comunidade, postagem, shorts, quando a gente entende que isso tem um sentido, sabe? A gente começa a aproveitar melhor, a gente começa a criar melhor, a gente começa a aproveitar melhor a criação de conteúdo e os processos de criação de conteúdo sem se cansar, sabe? Eu não preciso ter uma ideia totalmente nova do zero para postar um threads. Eu não preciso ter uma coisa totalmente do zero para postar um vídeo aqui no YouTube. Eu posso só entender o momento que eu estou ali criando e desenvolvendo e amadurecendo e entender com quem eu estou falando, obviamente, para eu conseguir ver o formato que eu vou falar, o que eu vou falar, como eu vou falar, sobre os pontos que eu vou trazer, sobre as referências que eu vou trazer. Isso tudo ajuda muito no o conteúdo a ser entregue, né? A retenção do público.
Isso é muito interessante, olha. Me fala o que você achou dessa reflexão. Se você já tinha observado que cada rede social tem um formato, então você já tinha observado que eu posso falar sobre um assunto em vários formatos e não perder tanto tempo, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô gravando pro YouTube, eu já gravei o Tico-Teco e eu já postei o Threads. O LinkedIn já tá agendado. Só o Instagram que eu ainda não postei. O Instagram é um pouco mais difícil de postar, uma coisa assim, né? Tive a ideia, postei. É mais difícil porque a gente tem que amadurecer, tem que escrever um roteiro bonitinho, tem que o visual ser mais trabalhado. Enfim, aqui no YouTube vocês são de casa. Tô mostrando aqui o quarto, não tá arrumado, tá jogado aí. No Instagram não posso fazer assim, entendeu? Enfim, um disclaimer aqui de conteúdo. Eu vou concluir esse vídeo falando o que eu comecei. Ou eu falei depois do começo, não lembro mais. Que criatividade, talvez a criatividade não seja um talento, talvez ela não seja uma energia misteriosa que nasce com você. Eu acredito muito mais que ela é uma habilidade que ela é desenvolvida e que para ela ser desenvolvida, você tem que praticar. Então a pergunta certa seria, não seria, eu sou criativo? Eu acho que essa não seria a pergunta certa. Eu acho que a pergunta certa para você aí do outro lado seria: será se eu estou alimentando a minha criatividade o suficiente? Será se eu estou me tornando uma pessoa criativa com o passar do tempo? Será se eu estou estudando? Será se eu estou consumindo? Será se eu estou testando? Porque também tem que testar, não é só consumir. Será se eu estou construindo a minha criatividade? Fulano de Tal é muito incrível, é muito maravilhosa, é muito top, assim, nas galáxias. O que eu tenho que fazer para eu chegar àquele ponto, sabe? Acho que isso seria o legal. Claro que a comparação ela é legal, contanto que ela seja aplicada da maneira certa, né? Se for uma comparação meio doente, não é legal não. Enfim, me fala o que você achou desse conteúdo. Não se esquece de dar um like no vídeo, de comentar aqui abaixo ideias de assuntos, de vídeos. E claro, se inscrever no canal para fortalecer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.